Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 30 de abril, e esse é o Desenvolve Notícias de edição única. Por que de edição única? Porque eu, Fausto Oliveira, estarei hoje às 4 da tarde ao vivo no canal da Revolução Industrial Brasileira para minha live que eu costumeiramente faço com o meu público. Agora bissemanal, semana sim, semana não, em função do fato de que uma outra live fechada para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira é feita na semana não. Tá legal? Sempre à quarta-feira de noite. E falando em Clube da RIB, eu queria mostrar para vocês aqui o print da nova edição do Relatório RIB. Esse é um documento que eu faço toda semana para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira, como um dos benefícios exclusivos. E é o quê? O que é esse documento? É um informativo com notícias que eu recebo, venho a ter acesso, levantamentos que eu faço, mandado em formato digital exclusivamente para os membros do Clube da RIB toda sexta-feira pela manhã, para vocês ficarem mais inteirados a respeito do que anda acontecendo aí no cenário das empresas industriais, no cenário dos mercados, as competições, as compras, as vendas, etc. Tudo aí no relatório da RIB. Então, para quem é membro, se você quiser se tornar membro do Clube da RIB, por favor, clica no link do Apoia-se, que fica aqui na descrição do vídeo, tá legal? Todos os vídeos da Revolução Industrial Brasileira sempre vêm então com esse link. Sempre na descrição você vai poder ver o link para ir lá e fazer a sua inscrição no Clube da Revolução Industrial Brasileira, tá legal? Beleza, então vamos passar aqui para o assunto do Desenvolve Notícias desta sexta-feira, que é o dado do IBGE. O IBGE divulgou, através da sua Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, o dado do desemprego no trimestre, terminado trimestre móvel até fevereiro, não é verdade? Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro. Taxa de desemprego no país ficou em 14,4% nesse trimestre, o que é a maior taxa para fevereiro de toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, tá? Então, assim, só para falar corretamente, assim, essa é a taxa de fevereiro, não é do trimestre móvel. O trimestre móvel ela foi feita também e é pouco diferente, mas essa é a taxa de fevereiro. Muito bem. O dado ficou um pouco acima, 0,1 ponto percentual, na verdade, abaixo da mediana das expectativas. Portanto, a maioria das pessoas, em geral, consultadas em relação a isso, agentes de mercado, empresas, etc., esperavam que o desemprego fosse ficar realmente nessa faixa, 14,4%. O que é, como a força de trabalho brasileira é mais ou menos equivalente a 100 milhões de pessoas, é equivalente a 14 milhões e 400 mil brasileiros desempregados nesse momento. Tá? Houve um aumento de 2,9% frente ao trimestre anterior, aí pegando já a questão do trimestre móvel, 400 mil pessoas a mais, e alta de 16,9% frente ao mesmo período do ano anterior. Tá legal? Então, o trimestre do ano anterior, ou seja, finalizando em fevereiro de 2020. Então, aí sim você tem 2,1 milhões a mais de pessoas, isso é um número já bastante considerável. A massa salarial, pesquisou o IBGE, também está muito estagnada. Vamos lá. Ela representa, para aqueles que estão ocupados, 211,2 bilhões de reais recebidos, entre aqueles que trabalham no trimestre de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Um número 2,1% menor do que o trimestre móvel anterior, que encerrou em novembro de 2020, e em relação ao mesmo período do ano anterior, houve queda de 7,4%, o que representa 16,8 bilhões de reais menos na massa salarial recebida pelos trabalhadores brasileiros. E um outro dado que saiu numa estatística separada é de que, nesse período analisado, a PNAD mostra 32,6 milhões de brasileiros subutilizados, o que significa que são pessoas que gostariam de estar trabalhando mais, ou que não buscam emprego, mas gostariam de trabalhar. Gostariam de trabalhar, mas não buscam emprego por, naturalmente, não haver esperança nessas pessoas de que o emprego surja. E aí, em relação ao igual período do ano passado, o crescimento na população subutilizada é expressivo, 21,9% a mais de pessoas. É evidente, agora passando para interpretações, dando um chega para lá nos números, é evidente que esse quadro no desemprego brasileiro
ele sofre o efeito da pandemia do coronavírus. A pandemia paralisou a atividade econômica no Brasil e em todos os lugares. O mundo vive uma paralisia econômica da qual tenta se recuperar com políticas de estímulo fiscal, na maioria dos casos, e quando não tem política de estímulo fiscal ou tem de maneira limitada, como é o caso do Brasil, que limitou, né, a sua política fiscal de estímulo à recuperação, sofrem-se as consequências disto, ou seja, as economias não estão em condição nesse momento de andar sozinhas. Então a necessidade cada vez mais patente de manutenção das políticas de estímulo fiscal é uma realidade. Está aí o mundo já tendo aceitado isso plenamente, né, tendo voltado até mesmo ao consenso de que isso o momento para isto, e o Brasil ainda na teimosia, né, como a gente sempre denuncia aqui, pagando esse preço, né? Esse preço que tende a ficar pior. Não será a reabertura de comércios, esse tipo de coisa, fim das políticas restritivas e tudo mais, que vai recuperar esse nível de desemprego estrutural, porque esse desemprego já está assimilado na massa, na força de trabalho brasileira. O mercado de trabalho brasileiro hoje, ele já está adaptado a operar com esse nível de desemprego. Seria preciso um crescimento muito acelerado e muito expressivo num prazo relativamente curto para que essas pessoas pudessem encontrar trabalho de fato. Agora, isso já é um fato da realidade comentado em prosa e verso, tanto aqui quanto em vários outros canais, outros meios de comunicação. O que eu gostaria de chamar a atenção mais enfaticamente aqui é o seguinte: existem, e isso aí é responsabilidade do governo federal, existem dados conflitantes e que tornam o nosso ambiente de compreensão sobre o que está acontecendo muito problemático. Os dados conflitantes são criados pelo fato de que o outro medidor do mercado de trabalho, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o famoso CAGED, que sempre foi, né, desde que foi criado, feito pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, né, mais trabalho na verdade, né, era o Ministério do Trabalho, eram dados de contratação e demissão, por isso era no Ministério do Trabalho. Basicamente era um saldo entre contratações e demissões de empresas privadas. Então era um número acessório, um número diferente em relação à PNAD do IBGE, um número menos completo, tá? Mas esse número tinha a sua série. Ele tinha ali a comparação, o CAGED de um mês com o CAGED de outro mês, mantendo a mesma regra. Quando foi no ano passado, o Ministério da Economia, que englobou toda a área econômica, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, Indústria e Comércio, etc., né, virou tudo o Ministério da Economia, eles mudaram a metodologia de cálculo do CAGED, incluindo uma série de outras fontes empregadoras. O que em si pode ser certo ou errado, você pode discutir à vontade. O problema isso gerou um número maior dentro do CAGED. Então, o saldo entre empregados e desempregados, a partir do momento em que ele começa a absorver, a visualizar, a observar, por exemplo, empregos que não têm demissão, por exemplo, cargos de assessoramento de político, né? São empregos que não têm demissão, você contrata e deixa ele lá e tal. A cada mandato que se inicia são recontratados, e tudo entra no novo CAGED, entre outras mil coisas. Isso inflou o número e distorceu, de certa maneira, em relação à série anterior, o número do CAGED. E aí é que vem o problema, é que o governo não fala abertamente sobre isso e joga para a sociedade um número de contratações que, claro, é recorde. Recorde em relação ao CAGED anterior, porque o CAGED anterior não contabilizava essas pessoas. E aí ficam números conflitantes, porque, né, os apoiadores do governo federal têm para consumo interno um número, enquanto o resto do Brasil tem outro número, que é o da PNAD. Esse sim, completo, amplo, que tem a ver com uma série de ocupações diferentes, mas que tem consistência estatística ao longo do tempo. Então é preciso ficar atento para isso. Assim, eu recomendaria que neste momento as análises sobre o mercado de trabalho, e curiosamente amanhã, sábado é 1º de maio, então, né, Dia do Trabalhador, que as análises sobre o mercado de trabalho fossem feitas no Brasil atualmente em cima da PNAD do IBGE e não do CAGED. E não é birra de nada, mas é que o CAGED sofreu uma alteração metodológica muito forte e não tem ainda consistência estatística, apesar de o governo fazer parecer que tem, porque, né,
tem esse interesse político de divulgar números positivos. Mas é isso, então fica aí o Desenvolve Notícias desta sexta-feira, 30 de abril, 15 foi a hora que eu estou gravando, desculpa. Eu fico por aqui convidando para você, mais uma vez, ser um membro do Clube da Revolução Industrial Brasileira, porque além do relatório da RIB toda sexta-feira, você vai ter acesso aos nossos webinars, às lives fechadas comigo e a uma série de outras coisas que a gente vai apresentar no devido momento mais adiante, tá bom? Clica aí no Apoia-se, na descrição do vídeo, eu espero vocês lá. Um abraço!